Estevão, que estava sendo apedrejado. Paulo estava lá, observando tudo, vendo tudo, consentindo com tudo, e ele faz uma oração intercessória. Ele pede a Deus o perdão para aquelas pessoas, e Deus reverte aquela oração, Deus ouve a oração daquele servo, e acontece na vida daquele homem salvação. Existem pessoas que estão nos presídios, existem pessoas que não conhecem a graça salvadora de Jesus, como nós lemos em Efésios, que através da nossa intercessão vão ser despertadas, vão ser alcançadas, decretos de morte e destruição vão ser revogados com a nossa oração de amor, de misericórdia, de perdão, como Estevão fez nos momentos que ele estava saindo dessa terra, ele foi morto. Mas voltando aqui para o Eliseu faz isso e morre os 42 meninos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: o que ele ganhou com isso? O que Eliseu ganhou com isso? Mas glória a Deus, que a nossa vida, irmãos, ela é um aprendizado constante. E os dias passam. E a maturidade do líder vai chegando. Ele vai aprendendo com os erros, porque ninguém nasce pronto. A gente é traído pela nossa emoção, pelas nossas palavras. E Deus vai nos transformando, nos libertando, nos perdoando, nos conscientizando. Por isso que nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de orar. E sabe o que aconteceu? Chega um momento que Eliseu, ele está enfrentando uma dificuldade. Existe um rei que ele tinha o objetivo de atacar o povo de Deus, que eram os sírios. Eles queriam atacar Israel, só que Deus revelava para Eliseu. Deus mostrava, trazia o oculto, profundo, escondido para ele. E o rei da Síria ficou intrigado. Ele falou: gente, tem um X9 aqui no nosso meio. Tem uma pessoa que é um leve-trás, que conta as coisas que estão acontecendo. Mas não era. Era o Espírito de Deus, que não se engana, que estava trazendo para Eliseu alertar o povo dele para ter preservação. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio salvar. Nesse tempo, Jesus quer salvar. Vai chegar um dia que ele vai julgar. Mas agora ele quer salvar. Nós não estamos no momento de julgar, nós estamos no momento de orar para que pessoas sejam salvas e resgatadas. E aí, o que aconteceu? Um rei, eles falaram: não, só pode ser o Eliseu. Só pode ser o profeta Eliseu, que Deus descortina para ele, escondido. Aí ele falou: então nós vamos pegar esse homem. E cercaram ele. Cercaram a cidade que ele estava, cercaram o lugar que ele morava. Pressão. O inimigo quer gerar medo, quer trazer pressão. Irmão, e quanto mais você vai vivendo no seu ministério, as pressões são maiores, não são, pastor? Mas aí você tem memórias. Aí pensa: mas eu já venci, então eu vou lidar com essa situação. Por quê? Porque eu já fui treinado por Deus. E Eliseu, o moço acorda, aquele rapaz que estava ali ajudando, servindo, ali ajudando Eliseu, ele acorda e vê a casa cercada. E ele se apavora, porque ele estava no processo de crescimento. E aí Eliseu ora e fala: Deus, abre os olhos espirituais dele. E ele viu o sobrenatural. Ele viu o que humanamente a gente não vê, mas que a gente crê. E aí ele viu que a maior quantidade era os carros de fogo, os anjos do Senhor, protegendo e guardando a vida daqueles dois homens, do servo e do Eliseu. Só que
Eliseu vai tomar uma posição. Irmãos, olha a posição de uma pessoa madura. Olha a posição de um líder que ele se deixa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Ele faz uma oração. Porque com a autoridade que aquele homem tinha, ele podia ter falado assim: Deus, fulmina. Deus, tira do meu cara. Mata. Não, ele falou: Senhor, põe nele cegueira. Por quê? Porque ele ia morrer. Era uma estratégia de sabedoria que Deus deu para preservar todo mundo. Você sabe por quê? Porque Deus quer preservar todo mundo. Até as pessoas que te ofendem, até as pessoas que te feriram, até as pessoas que te... Deus quer salvar, Deus quer perdoar, Deus quer libertar. E depois Deus vai tratar com essas pessoas, porque trata, irmãos. A pessoa, Deus tem as formas de falar e a pessoa cai em si, nossa. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram sérios e falaram: olha, eu vou direcionar vocês. Quando vocês estão sérios, eu vou levar vocês para um lugar, porque vocês estão equivocados aqui. E levou eles para o centro de Samaria. E lá eles oraram. Eliseu orou mais uma vez. E eu quero ler com os irmãos a oração de Eliseu no final, porque ele, o povo ficou certo. Ficou certo por um tempo, para preservação. Vamos ler a partir do verso 20? Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Eliseu respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordene que lhes dê pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus intervém numa situação, Ele vai pontuando, Ele vai resolvendo, Ele vai dando oportunidade, Ele vai agindo com juízo, com justiça, com misericórdia, porque isso que agrada o Senhor. Isso que agrada o Senhor. Ninguém morreu. E o rei, olha a influência da igreja, irmãos. O rei de Israel vira para o Eliseu e fala assim: devo matá-los? O que o senhor quer? Qual que é a direção? Irmão, não é o governo que tem direção da igreja, não. É a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que tem testemunho, que tem vida, que tem esperança, que tem discernimento, que tem direção. Porque a direção é do trono de Deus. E aí ele falou: não mate. Aí o Eliseu fez uma pergunta para ele. Falou: quando você vai numa guerra, vence, traz prisioneiro, o que você faz? Você mata? Ou você dá pão? Você dá pão e água? Jesus é o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu, que mata a fome do homem, que mata a fome existencial da mulher. E Jesus é a água viva. Uma água que a gente bebe, não tem sede, mas ela produz em nós, sabe o quê? Uma fonte. Fonte é um lugar que toda hora que você chega tem água limpa, tem água fresca. Você pode tirar o tanto que for, que continua fluindo água. É assim nós, como o povo de Deus, cheio do Espírito Santo. Aí você sabe o que o rei fez? Uma coisa linda. Ele foi diferenciado. O rei, ele fez um banquete. O Eliseu falou: dá pão e água. Ele abriu o coração. Ele abriu o coração e fez um banquete. Nós que somos donos de casa, é fácil fazer banquete? A gente faz banquete para quem? O rei de Israel mandou fazer banquete
banquete para os inimigos, para quem estava perseguindo. Eu quero cantar um trecho de um hino aqui, do hinário da igreja, da minha igreja de origem, que fala assim: medo tens que o inimigo vá vencer, pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. O rei de Israel abriu o coração e fez banquete. Ele fez banquete. Irmãos, vocês conseguem perceber a diferença do Eliseu no começo do ministério e do Eliseu um pouco tempo depois? Ele podia ter feito o mesmo tipo de oração que ele fez. Ele podia ter amaldiçoado o rei da Síria com o seu exército. Mas ele fez diferente. Porque, irmãos, usar a autoridade que Deus nos confiou para amaldiçoar, Deus não chamou a gente para isso. Deus não chamou. Deus honrou Eliseu. Ele sentiu desrespeitado? Sentiu. Deus, ele amaldiçoou, aconteceu, os rapazes morreram. Gente, mas tanta família sofreu. Como líder, muitas vezes você vai ter que fingir de surdo. Davi fala isso num dos Salmos. Como mudo, eu fiz calar minha boca. Irmãos, e surdo também. Tem muita coisa que a gente tem que ouvir e que a gente tem que relevar. Não levar para o coração. Não levar para o coração. E aquilo lá foi saúde para todo mundo. Irmãos, eu falo uma coisa para os irmãos. Quando Deus agrada no comportamento nosso, Deus visita, e Deus conscientiza, e Deus muda o quadro. A Bíblia fala que o último versículo aqui que nós lemos, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Foi o ponto final. Mas o profeta teve que usar de misericórdia, de sabedoria, e ele foi sábio. Quando ele fez uma oração, para o servo de Deus crescer na fé, teve que abrir os olhos. Para os ímpios, que não sabia que estava sendo usado pelo mal para destruir, teve que cegar. Muitas vezes Deus permite certas coisas para ter livramento, irmãos. A gente entende. Tem coisas, eu quero dizer isso para vocês, irmãos. Tem coisas que nós não entendemos aqui na terra. Mas quando a gente chegar no céu, a gente vai entender. Deus agradou. E aí sanou. Israel teve outros inimigos. Mas essa demanda, ela foi resolvida. Ela foi resolvida com misericórdia, ela foi resolvida com banquete, ela foi resolvida com uma oração sábia. E eles voltaram a enxergar depois porque Eliseu orou para que eles recobrassem a visão. Era algo temporário. Tem coisa que a gente está passando que é temporário. Tem coisas na nossa vida que acontece com pessoas que a gente ama, é temporário, é para livramento, é para preservação. Mas a obra foi realizada. Eliseu demonstrou crescimento, maturidade, ele foi crescendo ali e Deus, o Espírito de Deus, moveu o coração do rei da Síria, que chegou para matar, mas ele foi embora.
cuidando, para que nós sejamos instrumentos de preservação. Sabe por quê, irmãos? O sal, ele é para preservar. A Bíblia fala que se o sal não preservar, perder a sua função, ele não serve para mais nada a não ser lançado e pisado pelos homens. Então, quando a gente não está fazendo o nosso papel de preservar, de conservar, a gente é sujeito a ser humilhado. O amor aos inimigos, Mateus 5,43. Vocês ouviram o que foi dito: ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, essa palavra ela é tão importante que o Espírito de Deus permite que ela seja novamente citada em Lucas. Porque esses são princípios, são fundamentos essenciais para a nossa vida. Eu quero te lançar uma sugestão. Que nessa semana você lê 1 João. É a carta de 1 João. Ela já está quase no final. Lá tem o Apocalipse, tem a terceira carta, a segunda carta, a primeira carta de João, que fala sobre o amor. E se eu um dia tiver uma oportunidade, eu quero falar sobre esse homem que escreveu a carta de 1 João e como Deus transformou a vida dele, porque ele não era esse homem da carta de 1 João, não. Mas andando com Jesus, ele foi se tornando. E andando com o Senhor, nós vamos sendo aperfeiçoados. Irmã, eu gostaria de fazer uma oração para você.